Fala aí galera, eu sou o T e acabamos de receber uma banlist no TCG e em breve receberemos uma banlist no Genesis. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o anúncio que a Konami fez. Já tem alguns dias, tá, que a Konami fez esse anúncio. Eu não peguei pra comentar porque eu queria fazer um vídeo como esse, que é um vídeo dedicado a palpites do que eu esperaria que iria acontecer, mesmo antes da Konami ter anunciado que teria uma banlist agora. A gente pode chamar de ajuste de pontos, mas por conveniência dá pra gente entender que é uma banlist, né? Então eu queria já fazer um vídeo sobre esse tema, falando o que eu queria que viesse no ajuste de pontos, porque no último ajuste que eles soltaram, que foi 2 dias depois do lançamento do Genesis, eles disseram que a gente teria uma periodicidade aproximada entre 30 e 45 dias. Já tá chegando no range, então eu queria fazer um vídeo de palpite. Eles foram lá e anunciaram, soltaram um artigozinho bonitinho, dizendo mais ou menos o que esperar e já dando uma pista do que a gente vai ter na banlist, mas hoje eu tô aqui pra poder dar a minha opinião sobre o que eu acho que pode acontecer aqui no Genesis, tá? Eu não vou falar tanto de coisas tão estruturais, eu acho, então não sei se isso vai entrar nessa banlist agora, eu espero que sim, mas principalmente a gente vai pensar sobre o que eles colocaram no artigo e no que é problema agora, tá? Não é necessariamente problemão, mas são coisas que precisam ser atacadas agora. O formato Genesis lançou há não muito tempo, as coisas foram lançadas com floodgates mexidas e tal, tem algumas cartas que eles botaram na lista que talvez não devesse ter, então tem ajustes a serem feitos. A dúvida é, esse ajuste que eles vão soltar vai ser simplesmente olhando para os torneios e soltando a banlist em cima disso, entendendo que o universo do mundo real do Genesis é o universo dos torneios, ou eles olharam para o que foi lançado, para o que eles lançaram, eles tinham uma expectativa X, o que os jogadores usaram foi diferente, o que vai fazer com que eles tenham que reajustar todo o esquema de tech card. Pode ser que aconteça, não tenho certeza. Vamos acompanhar porque tem muita coisa para falar. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela tem esse artigozinho que eles soltaram, ó, que é o que esperar na atualização dos pontos de outubro que eles vão soltar na segunda-feira, dia 27, tá? Então acho que no meio da tarde eles vão soltar isso aqui. Infelizmente eu vou estar trabalhando, cara, porque eu queria poder fazer uma live ou um vídeo no momento que eles soltarem o ajuste de pontuação, mas eu vou estar trabalhando, infelizmente eu só vou poder ver isso à noite, porque provavelmente eles não vão soltar isso, tipo, no meio-dia nosso aqui, tá? Mas enfim, soltaram uma parada aqui, mano, um artigozinho comentando mais ou menos o que esperar, tá? Eu não vou ler isso aqui com vocês, se vocês quiserem eu vou deixar isso aqui literalmente linkado aqui, ó, dá uma olhada e lê aí se você quiser, caralho. Enfim, mas eu quero, antes de mais nada, o seguinte, comentar com vocês o seguinte, a Konami disse lá no último artigo, onde eles soltaram o ajuste de pontuação, né, eles disseram mais ou menos o que vai ser levado em consideração para ter esse ajuste de ponto a cada 30, 45 dias, que vai ser basicamente o que a gente vê nos Invitational, nos torneios que vão rolar dentro do ICS, mas também o que forem mandando pra eles na hashtag. Deixa eu ver aqui se aparece a hashtag, ó. A hashtag, ó, Yu-Gi-Oh! Genesis. E aí, à medida que você vai postando e falando as coisas, se forem canais relevantes, por exemplo, eles também vão ficar de olho aparentemente pra observar o jogo, testar o jogo, porque eles citam aqui diversas vezes que eles estão fazendo testes e chegaram em conclusões X agora, né, o que é muito interessante. Também pedem pra gente colaborar, podendo mandar as decklists, citando problemas nessa hashtag, mas com certeza eles estão olhando canais de pessoas grandes e influentes, tipo um Joshua da vida, tá ligado? Com certeza isso vai influenciar na gestão do jogo, do formato do Genesis, né? Mas também vai ser levado em consideração o que aconteceu nos Invitationals do ICS, que tiveram 2. Rolou um em Anaheim, em Lille, salvo engano, não rolou, e rolou um em São Paulo. Se você não lembra, eu vou só passar com você aqui pra gente ver mais ou menos o que é o meta segundo os torneios Invitationals que rolaram, tá? Segundo o Invitational, esses são os torneios que rolaram. O que é o meta do Genesis? É o que foi bem nos Invitational? Então, no Invitational é um side event, né, um torneio paralelo que tem dentro dos YCS, onde no primeiro dia juntam 16 pessoas, bloco 16 pessoas. Junta 16, joga mata-mata, pum. Os dois primeiros os dois primeiros daquele grupo 16 vão pro Invitational pra jogar no dia seguinte. Aí tem mais grupo 16, grupo 16, grupo 16. No final das contas, tem um monte de torneuzinhos paralelos desse que rolam, e aí você vai pro dia seguinte jogar o Invitational, onde todo mundo disputa contra todo mundo, até eventualmente
chegar no mata-mata, tá? É assim que rola. Então rolou um Yanarai, onde o campeão foi um Vanquish Soul, tá? Seguido pelo deck de Odion, seguido pelo Exorcister e seguido pelo Generator. Generator é esse que, se você for dar uma olhada na decklist, é um... Opa, eu cliquei no deck errado, né? Deixa eu ver. Cliquei no deck errado. Era pra ser o Generator. Esse Generator aqui, que o mano usa, por exemplo, é um deck que... O ponto tá todo aqui, ó, dentro do Calamity. E não foi a única vez que aconteceu isso com o Generator, tá? Você tem mais um Radiance Typhon aqui, porque foi depois do lançamento, né, da coleção do Doom of Dimensions que colocou o Radiance Typhon no jogo. Nós temos aqui mais um Vanquish, um Archmage, Vanquish, olha o Vanquish de novo aqui, Radiance Typhon, White Forest, Vanquish, Resonator e mais dois que não apareceram. No Brasil, eu tenho um vídeo inteiro dedicado só pra falar desses decks. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu comento todos os decks que toparam no Invitational do ICS do Brasil, e o campeão também foi o Vanquish Soul. Então, e além disso, ó, foi quem mais teve representatividade, tá? Se a gente for dar uma olhada em representatividade, o meta tá definido ali entre o Vanquish, o Generator e a gente pode colocar o Odion aí, vai. Então, para termos do Invitational, ou seja, a Konami olhando para o que aconteceu na única questão oficial que ela põe à disposição pra gente jogar, esses são os metas e a gente olha pra ele pra saber se precisa ser mexido. Porque é o meta do formato, significa que ele tem que ser mexido? Não necessariamente, mas a gente tem que pensar um pouco sobre, tá? Então, olhando pra cá, é mais ou menos isso que tem. Se você olha a ranqueada do DB, a gente tem alguns feelings que podem ser tirados também. Eu vou tentar acessar aqui o DB, eu não sei se você é uma pessoa que acessa o DB pra poder acompanhar os jogos, se você tem vontade de acompanhar jogos do formato do Genesis, eu tenho um canal, dá uma olhada aqui em cima, que todo santo dia eu posto 2 jogos de Genesis pra você poder assistir, acompanhar lá comigo. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, no ranking, a gente vai ter uma lista dos jogadores, tá? Vai ter a lista dos jogadores, opa, aqui é o formato Advanced, né? Então, trocar aqui o formato Genesis. Esses são os jogadores aqui, ó, que estão nas primeiras colocações. O Thunder Fury, por exemplo, eu vi que ele tava jogando esses dias de Fire King, mas ele começou a ranqueada, ele grindou de Vanquish, e até ele chegou a trocar pro Dracotale, mas depois ele tava usando Fire King. Tem alguns jogadores que, olhando aqui, eu vou saber do que eles jogam, né? Eu vou lembrar mais ou menos do que eles jogam. Esse Unholy Soul aqui, tenho certeza que ele vinha jogando, por exemplo, de Odion. Esse amigão aqui, salvo engano, ele vinha jogando de Dracotale também, né? Esse o Lost, que eu também lembro dele, mano, caralho, eu já vi ele jogando, mas eu não lembro agora do que exatamente que ele tava. Enfim, então, tem esses jogadores aqui que os caras vão jogando, e se você joga, ou vê, pelo menos, a ranqueada do Genesis, você tem um feeling mínimo de entender que, por lá, geralmente, o que a gente vê com maior popularidade tende a ser decks como o Vanquish, um Dracotale, coisa que eu não vejo em torneios Invitational, mas eu vi na mão de jogadores bem bons jogando de Dracotale na ranqueada do Genesis, tá? Então, Vanquish, Dracotale, aí nós temos coisas entre o deck de Odion, que eu acho que é popular também na mão de jogadores com rank alto na Ranked do DB, e aí a gente tem algumas outras opções. Ultimamente eu tenho visto muito Radiance Typhon, seja Radiance Typhon puro, seja Radiance Typhon com Goblins. Eu acho que o Goblin vem tendo uma relevância na ranqueada do DB nas últimas semanas. Então, deck de rank 3, mas aí o Goblin é o carro-chefe, o Radiance Typhon é a engine de apoio geralmente. Esses decks são bem populares. A gente tem em um escalão abaixo, além desses aí, pelo que eu venho observado, pelo menos, tá? A gente tem alguns decks, caralho, eu tava na ponta da língua aqui pra falar agora, mas me fugiu. Puta merda. Vanquish, Odion, Radiance Typhon, Goblin, Dracotale, que eu vejo bastante jogar também. O que mais? O Generator, assim, eu não vejo na mão de jogadores de rank alto, por exemplo, sabe? Não vejo mesmo. Na minha cabeça também é um deck mais pra fazer graça. Exorcister, também não vejo, é bem frágil. Deck de Onomate, até é um deck meio forte mesmo, sabe? Mas eu também não vejo na mão dos jogadores, dos principais jogadores jogando na ranqueada do DB. Também não vejo isso, tá? Mas o deck de Goblin, Radiance Typhon, eu vi que cresceu muito nas últimas semanas, né? Acho que o Dragon Ruler dá pra colocar ali como sendo um deck uma opção interessante, mas eu acho que não foge muito disso não. Voltando pra cá, aí a gente precisa parar e pensar o que a Konami pensa com relação a essa questão do meta, né? Porque eles estão com essa política de ver eles até citam aqui nesse artigozinho, tá? Coisas que estão sendo muito usadas, tanto que eles citam aqui o Vanquish, que obviamente
obviamente vai tomar o hit, né? A primeira coisa que eles falam aqui as coisas que estão tendo impacto, muito impacto e uma taxa grande de uso e de sucesso no formato, e o Vanquish está aqui. O Vanquish certamente é o primeiro que vai tomar a lista, eles já citaram isso aqui, tá? Então, Vanquish e cartas de apoio, e a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui. Aí, essa é uma das questões que eles estão vendo, o que é muito usado, o que tem uma grande taxa de sucesso, e também o que eles fizeram de banlist preventiva, ou seja, no lançamento eles deram uma pontuação em algumas engines, mas que vendo o formato rodar, não teve o comportamento que eles esperavam. Logo, pareceu que alguns decks foram hitados de maneira preventiva, mas que na verdade desnecessária, o que eles vão acabar voltando atrás, e algumas coisas passaram batidas. E aí eu quero comentar um pouco disso com vocês. Eles falam aqui sobre mecânica de draw, tá? Sobre mecânica de draw, que se a gente for dar uma olhada, o que a gente consegue falar sobre mecânica de draw power aqui, vou trocar para essa tela, é obviamente que a gente vai ter, voltando aqui, ó, que a gente vai ter o Strava, puta merda, tem um deck de Necroz aleatório aqui. A gente vai ter o Strava, né, que é uma dessas cartas que eu acho que vai acabar tomando lista. Nós temos também o Secas Light, que eu acho que tem que ter algum ajuste de pontuação também, tá? Então, o Strava realmente não faz muito sentido de se ter aqui, porque como a gente tem uma mudança completa na forma com que os decks vão jogar, tem alguns decks que jogam muito bem com o Extra Deck e usam um tipo só de invocação e que não perde tanto assim com os links, sabe? Mas ele tem capacidade de jogar só com main deck, e o Strava acaba te dando uma consistência que talvez não devesse ter. Por quê? Porque os outros posts são todos mexidos, tá? O post da Ganância tá 30, o Prosperity tá 40 e o Desires tá 20. Acho que o Desires tá muito caro, o Desires tem que diminuir um pouco, até porque o Desires vai conflitar com o deck build, que você tem pouco ponto pra investir em carta boa, então eu acho que o Desires tem que soltar, não vale a pena custar 20, ele não faz a mesma coisa que o Pot of Greed que custa 30, tá? Então ou aumenta o Pot of Greed ou diminui o Desires, eu acho. Mas o Strava tem que ter ponto. Então, se a gente for botar aqui, por exemplo, ó, carta de power, de draw power como essa, de pot off, a gente vai ter que o Desires custa 20, o Ganância custa 30 e o Prosperity realmente custa 40, tá? Então, o que o Strava vai custar aqui? Acho que no mínimo 10 ele tem que custar, e eu acho que o Desires pode custar a mesma coisa. Então, já é uma parada que tem que rolar. O Strava já é uma carta que você usa no Vanquish, por exemplo, tá? Você pode usar sim no Vanquish como uma forma de draw power, então o Strava certamente vai acabar tomando lista. E outra carta de draw que pode rolar é o Secas Light, e também outra carta que pode estar no meio é o Rescue Ace Impulse, que é muito popular de tech genérica. E qual é o problema disso acontecer? Um problema é que a gente precisa pensar um pouco, e eu acho que eu talvez devesse fazer um vídeo separado sobre isso, sobre qual é a proposta, no final das contas, do Genesis, e o que a Konami espera com isso. É claro que a gente tem todo aquele debate de que a Konami vai tentar simplificar o jogo para que agariar novos jogadores, e até jogadores antigos que droparam do jogo pelo rumo que o jogo tomou. Então, simplificando o jogo e tirando os pêndulos e os links e fazendo a gente dar alguns passos atrás, o que eles querem fazer é fomentar uma diversidade saudável de uso de decks, acho eu. Então, outra coisa que é muito importante de acontecer aqui agora é a gente não ficar tanto com o mindset de transportar o que você usa no TCG pra cá, simplesmente trocando uma techzinha ou outra. O jogo tem que ser diferente. E aí, quando você tem um engessamento no uso de tech card, eu acho que você precisa mudar as coisas. Não é o que deve acontecer aqui. E aí a gente também precisa alinhar o pensamento, acho eu, tá? De que a gente precisa começar a pesar melhor quais são as engines de impacto bom e as engines que têm um impacto que precisam custar todos os pontos só na própria engine, mas ao mesmo tempo tem alguns decks que não tem custo nenhum, que não pode ficar tão livre a ponto de poder usar um monte de tech card, sabe? Um monte de tech card baratas de hand trap. Entende? Eu acho que isso é um debate que eu preciso fazer um vídeo separado sobre isso, mas o deck que vai poder ficar usando as tech cards, que vai ter o luxo, eles têm que ser decks ruins, eles não podem ser decks bons. Então o Vanquish, que a Konami já disse que vai mexer, eles não podem ter a possibilidade de ficar usando os Draw, o Ash, esse tipo de tech que você paga, sabe? Mas não é só o Vanquish, tem alguns outros decks que também a gente precisa parar e pensar um pouco sobre. Mas referente ao Draw Power, o Impulse é muito, ele ingessa um pouco a decklist, porque todo mundo vai pegar isso como é tech gratuita e botar nos decks. Então acho que o Impulse vai acabar tomando lista aqui também pela descrição que eles deram. Outra carta que pode acabar rolando tomando restrição é o Radiance Typhon. Se a Konami olha pra ranked do DB, eu acho que vale a atenção a gente olhar pro Radiance Typhon, e aí as cartas que podem tomar hits, que é a mais genérica, é o Vision, que compra cartas, e que junto com o Running, que acaba sendo um deck realmente um pouco assustador, e aí vou talvez mexer também na Chant aqui, que é a carta que busca as cartas de Radiance Typhon, mas eu acho que alguma coisa vai ter que acontecer com esse deck também. Não porque eu quero que
não porque eu esteja tentando dizer pra você que no Genesis não pode ter deck forte, pode ter. O que esses decks fortes não podem ter é, talvez, dependendo do deck, não ter toda a santa carta da própria engine à disposição, que é o que acontece com o Dracotail. Eu não acho que a Konami tem que tirar pontos do Dracotail, por mais que o Dracotail não esteja performando no Invitational. Não acho mesmo. Eu acho que tá muito bom o jeito que o Dracotail tá feito, tá? Com 20 pontos na Faimena, que você só usa 2, 10 pontos no Cat e você usa 3 Catos, Mululu a 5 pontos e você usa 2 Mululu, e só um Altalion custando 20 pontos você torrou a porra toda, sobra uma Cartesia pra você botar. Eu acho que tá bom, tá? Eu acho que tá bom. Mas é esse design que eu quero ver nos outros decks. Nos outros decks que teriam mais vantagens. O que não pode é ter um deck que, tipo, tem um pouquinho de pontuação e você pode usar o drop que custa 5, porque a Hand Trap tem a gente pode falar sobre a Hand Trap depois, mas enfim. Mas eu acho que esse tipo de coisa não pode rolar. E o que eu tô querendo é que a Konami veja quais são os decks que tem uma engine mais vantajosas e acabem colocando pontuação nela, não porque não pode existir deck bom. A questão é que a Konami tem que fomentar, incentivar as pessoas a usarem coisas diferentes. Esse é o ponto, tá? Pra não ficar o jogo engessado. Eu acho que eles têm que incentivar você a usar coisas diferentes. Então, engines muito sólidas precisam custar pontos pra você não poder pegar um monte de tech sólida e botar no teu deck sólida. Porque isso não é o jogo standard, não é o avançado, é o Genesis. Então, esse é o grande ponto que eu acho que a Konami precisa trabalhar pra caralho agora, tá? Baseado no que eles falaram, a gente também vai acabar tendo hits aqui em cartas tipo o Judgment, né? O Solemn Judgment, e nisso, quem se encaixa na descrição nada mais é do que esse Gravity Collapse que eles vão mexer, porque é uma counter pra synchro que pula o turno do cara. Então, pelo amor de Deus, tem a Iron Thunder que tá em todo o santo deck, tá? Então, esse tipo de carta aqui já tá no artigo deles e que certamente vai acabar tendo algum tipo de hit. Assim como eles já disseram que vão mexer nisso aqui, ó, na The Fallen e The Virtuals, que é a carta nova que vem na caixinha do Albais. A Mirage Nightmare eles vão mexer, também não vou me opor tanto a isso aqui, acho que tá tranquilo do jeito que é. E aí eles citam até cartas como um Bahamut Shark, que precisa ter uma atenção, sabe? Cartas como essa que invocam outros bichos, e eu concordo, não pode ter, não concordo que tenha esse tipo de carta que fica invocando outros bichos. E uma carta que faz isso, para além do Bahamut Shark, e que eles podem mexer nela, é o Dragonar, né? E o Dragonar tá num deck que eu acho que esse cara não deve existir. É a única carta que eu vejo que se encaixa nessa descrição. Não é que não deve existir, tá? Mas é que não pode o deck do Dragonar, e aqui a gente chega daqui a pouquinho nele, ter espaço pra ficar usando as techs que ele usa. Não acho. Tem que gastar toda a pontuação nas techs e joga aí. É isso que tem que acontecer. Então o Dragonar é outro bicho que eu vejo parecido com o Bahamut Shark. Você pode só não usar o Dragonar? Pode. Mas por isso que eu acho que tem que ter pontuação em outras cartas. Mas enfim, indo para o que a Konami disse, seria mais ou menos isso. Eles falaram também sobre algumas questões de alguns decks que eles imaginaram que teriam uso e que não tá tendo. Então isso vai fazer eles voltarem atrás e tirarem algumas coisas que eles lançaram com hits. E o que eu imagino vendo isso? Deixa eu... temperatura do ar-condicionado aqui, porque o bagulho tá começando a esquentar. Eu acho que quem se encaixa meio que nessa descrição de que eles soltaram com pontuação e a gente vê que é desproporcional porque eles não estão performando nada, e aí depende, a Konami quer mexer nisso, eu só consigo pensar em alguns decks como o Fire King, que todos os pontos estão aqui, ó, e você precisa gastar os pontos aqui e não tem espaço tech card direito pra você usar. Você quer usar o Fire King? Você acha que o Fire King tem que ter menos pontos? Eu acho que tá bom, tá? Eu acho que tá bom. Fire King, custa isso aí. Tá bom, desse jeito. Por mim, mantém. Mas baseado no que eles falaram, de decks que saíram com hits e que depois parece que ficou demais, o Fire King se encaixa. Outro deck que eu acho que eles pegaram muito pesado foi o Rescue Ace aqui, tá? Eu acho que o Rescue Ace é um deck legal que tem pra usar e que não é tóxico. E aí eu imagino que o Impulse tomando lista por causa do Vanquish, eles podem soltar alguma coisa de Rescue Ace aqui, cara. Claro que não deixar a engine gratuita, mas também não que o Airlifter custe 10, o Preventer custe 10 e o Emergence custe 33. O Emergence não é uma carta genérica que você pode usar pra colar a engine, sabe? Não é, porque o Emergence só é bom se tem outro Rescue do lado, mano. Tem que ter outra carta Rescue do lado, sabe? Então eu acho que o Emergence eles pegaram pesado. Por mais que seja uma carta no estilo das cartas de consistência que custa 33, eu acho que o Emergence é diferente. Então acho que talvez o Rescue possa ser um deck desse, que eles possam colocar o Emergence baixando de 33 pra 20. E aí você usa 3 Emergence, já tá custando 60 pontos, beleza. Eu vou usar 3 Airlifter, já custa 10. Ok, já foi pra 90 os meus pontos. Aí eu vou usar um Preventer. Eu vou usar um Preventer, aí fechou e 100, e se o Impulse tiver custo eu já não uso. Talvez alguma coisa pra poder encaixar que
os teus pontos sejam exclusivamente gastos dentro da engine, mas que você consiga usar a engine. Eu acho que o resto se encaixa nisso, mas ninguém se encaixa tão bem nisso quanto o Ninja, né, e também o Gladiator Bicho. Eu acho que esses são os decks mais machucados e que estão dentro desse escopo de que eles soltaram com lista preventiva e talvez precisem soltar por agora. Então, acho que esses decks daqui são os mais machucados. Mas agora, mano, eu quero falar sobre o que eu espero mesmo que aconteça nesse quesito de engines que estão gratuitas e que podem usar um monte de tech não podem ser decks muito bons, tá? Então eu acho que eles podem acabar mexendo em algumas engines aqui que eu coloquei nessa tela pra você ver. O Running eu não tenho certeza porque apareceu agora, tá? Não é nem os Running, que na verdade são a engine boa, que é o Radiance Typhoon, tá? E o Radiance Typhoon vem ganhando notoriedade com o Goblin também, e eu acho que alguma coisa tem que acontecer, porque existe um Exceed Rank 3 que ele é isso aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, Feral Imps. Eu não sei se a Konami vai perceber isso, tomara que perceba. Feral Imps, Granite, Banshee... Ó, tudo custa 33 pontos. Por quê? Eles têm uma característica em comum. Você usa eles como pontes para ligar engines diferentes. Qual deck que tem isso e que tá diretamente ligada com essas cartas aqui? Nós temos o Goblin Biker Big Gabonga. Ele é um Exceed Rank 3 genérico e, como eu disse, o Goblin tá ganhando notoriedade dentro da ranqueada do DB. Então eu acho que o Goblin precisa sim tomar alguma coisa. Outro deck que tá sendo usado no High Rated também é o Mitsurugi, tá? O Mitsurugi também tá sendo usado no High Rated, só que o Mitsurugi já tem ponto demais. Eu acho que não precisa mexer no Mitsurugi, deixa ele do jeito que tá. O Gabonga que tem que custar 33 pontos igual, tá? Tem que custar 33 pontos igual todos os outros que fazem a mesma coisa que ele, que é um bicho genérico que você faz em qualquer deck e liga a engine. Tem que custar 33 pontos no Big Gabonga. Além de que eu acho que tem que dar alguma pontuação em algumas cartas de Radiance Typhoon. Eu acho que tem que ter. Por quê? Se você quer jogar com isso, você vai gastar os teus pontos na engine pra jogar, porque são engines interessantes, entendeu? É esse o meu ponto, tá? Agora, outros decks que tem uma vibe parecida com essa são o deck de Odion. Tem que ter alguma coisinha aqui também. Eu acho que o deck de Odion ele é bom o suficiente pra não ter que estar livre pra poder usar todas as techs que você quer, porque aí ele passa a ser o deck de tech, e eu não sei se o Odion tem que ser esse deck, tá? Então é a parada que eu vejo. No deck de Vanquish eu espero que... Eu não acho que o Vanquish é um deck tóxico a ponto de eles terem que fazer você ficar usando cartas a menos de Vanquish, acho que não. Mas eles podem botar o Raisin e o Stake Your Soul tudo a 10 pontos também, tá? Aí você gasta 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e você tem 90 pontos pra gastar na tua engine. Sobra 10 pontos pra você usar em carta non-engine, aí eu acho que já tá mais tranquilo, tá? Acho que já tá mais tranquilo assim. Outro deck que eu acho que... Aqui é muito mais um achismo meu do que performance, e não só em torneios, mas também no DB, tá? No DB esse deck não tá na mão dos melhores jogadores, mas eu acho que o estilo de jogo dele é o estilo de jogo que não casa com o tipo de parada que a Konami teoricamente quer com o Genesis, né? Que é ficar trazendo novos jogadores. Só que assim... Não sei se precisa mexer nele, mas eu gostaria que sim, tá? Eu gostaria que mexesse nesse Dododo Warrior, porque ele é um dos bichos que você pode usar solto em outras engines. Então o Dododo Warrior eu acho que tem que ser capado, tá? Tem que botar pontos no Dododo Warrior. E de novo, pra mim, esse também é um dos decks que tem que gastar os pontos na engine. Por quê? Porque o que ele faz é opressivo. Então tem problema o deck ser opressivo? Eu até acho que tem, mas não que não deva existir. Ele pode existir. Ele só não pode existir tendo espaço pra ficar metendo ficha em tech card. Esse é o ponto, tá? Então... O Dododo Warrior tem que custar ponto, o Goblin de Burg tem que custar ponto, e o Onomatokage, eu não sei se o Onomatokage tem que custar ponto, talvez custe um pouquinho, mas tem que ter alguma carta, e pelo que a Konami escreveu, o Dragonar acaba sendo uma carta que acaba tomando ponto também. Porra, mas vai mexer tanto assim no Onomate, no Utopia? Parece que esse deck é tier 0? Não, senhor, é só porque um deck, assim como o Dracotail, assim como o Fire King, assim como o Rescue, assim como o Vanquish vai ser, eu acho que esse deck é um deck daqueles que tem que gastar todo o ponto na engine. Eu não tô pedindo, entenda, por favor, eu não tô pedindo que você pare de jogar de Onomate. Eu só tô pedindo que se você decidir jogar de Onomate, você pode jogar e você vai conseguir fazer o teu full combo tranquilo. Só que você tem que ficar aberto a tomar as coisas que... Quer dizer, você tem que ficar aberto a não usar as coisas que os decks fracos usam, que é gastar ponto em tech boa, entendeu? Você não pode fazer isso escolhendo usar esse deck, porque os decks ruins que vão gastar ponto em tech não tem o teto que esse teu deck tem. Então é escolha, sabe? É assim que você fomenta fazer o cara escolher se ele quer usar um deck de tech ou se ele quer usar um deck que tem a engine muito forte, que é o caso do Onomate. Então eu acho que o Onomate é um desses decks que tem que tomar alguma coisa nesse sentido. Igual o Dracotail, igual o Fire King tomou, igual o Vanquish vai tomar, esse deck também tem que tomar. Igual eu acho que o Odion também tem que ter, tá? Então isso aqui tem que colar, tem que rolar.
Bom, outras paradas que aí eu parando pra pensar, eu já fiquei muito puto com esse Generator por causa do Calamity, né? E aí o Calamity, ele é o carro-chefe do Generator. Ele é a carta que faz o Generator ser relevante no Gênesis. Tem que banir alguma carta? Banir que eu digo assim, observe que o Calamity custa 100. Aí você bota um ponto no Boss Stage, na Field Spell. Pronto. Isso já faz com que o Generator, se quer usar o Boss Stage, não possa usar o Calamity, então você corta o uso de Calamity nesse deck. Faz sentido isso? Eu comecei pensando que sim, mas aí é que tá a parada. No Gênesis aqui, eu não acho que, via de regra, a gente tenha que impedir a galera de usar as coisas, porque a proposta do formato de deixar você usar o Pot of Greed é deixar que você use. O que eu acho que tem que ter, o que não pode ter, é que essas coisas sejam, que machuquem demais a diversão de como você joga no final das contas, né? De como os novos jogadores vão encarar isso. E você tem que concordar que se tiver uma pessoa nova que começou a jogar e caiu com o Generator e o cara tomou um Calamity e você fala, você não pode ativar nada, mano, não pode ativar nada. É meu pau no cu, mas a gente já viu em questão de performance e também no high rate do DB que esse deck não é nada. Você vai fazer uma graça e é isso, esse deck é nada. Eu acho, tá? Eu acho. E aí o cara até topou o ICS no Brasil com esse deck e também topou lá no Anaheim, usando esse deck, também com o Calamity, montando nas costas do Calamity. Mas assim, não pode existir deck de Calamity. A proposta do Gênesis é que você possa usar essas cartas banidas, tá? A proposta do formato é essa. Quando eu parei pra pensar assim, eu penso que, pô, eu não sei se eles têm que botar pontuação no Generator. Eu não vou me assustar se eles não colocarem, porque pode existir o deck de Calamity. Se ele for igual o Generator, que é cheio de fragilidade, cheio de bicho nível 9 escroto, tá bom, ele não vai usar outras tech cards se ele usar o Calamity, entendeu? Ele não vai usar o Draw, não vai usar carta forte, ele só vai usar o Calamity, que ganha quando ele começa, mas assim, mano, vai acontecer direto de ele não conseguir, tá? Então é mais ou menos isso que eu penso agora do Generator. Não vou me surpreender se ele não tomar nada, não vou ficar aqui pedindo pra ele tomar alguma coisa. Uma coisa que eu acho que a Konami tem que começar a fomentar também, que eu acho que precisa ter, é esse Herald aqui, ele tem que custar ponto, tá? Tem que custar ponto, beleza que ele é nichado pra deck de fada, mas caralho, eu achei uma merda tomar isso aqui, não gosto desse bicho desgraçado, acho que ele tinha que custar alguma coisa sim, tá? Sim, deveria custar alguma coisa, e aí eu acho que a Konami tem que começar a pensar no tipo de deck que existe e que coloca na cabeça do jogador do Standard que tá vindo jogar o Genesis, que ele não pode vir com a mesma coisa, ele não pode vir pegar o deck dele do Standard e jogar no Genesis. Eu acho que tem que incentivar a jogar diferente, tá? E eu acho que o Punk é um desses decks que fazem com que os caras joguem igual. Tem um vídeo do Bota, que ele foi jogar o primeiro torneio dele, eu fiquei até triste quando eu vi o vídeo do Bota, tá ligado? Que ele pegou o deck de Punk, pegou toda a hand trap que podia colocar, meteu no deck e falou que inicialmente sentiu que não mudou nada do Standard pro Genesis. Caralho, mano, é pra ser diferente pra cacete, entendeu? Então, mas assim, foi escolha dele. Eu até entrei na live dele e eu vi que ele tava procurando quais decks que cabem um monte de hand trap, que é assim que ele quer jogar. E eu entendo, é a escolha dele. Mas eu acho que a Konami não pode deixar isso acontecer, pelo menos não com decks bons. E a engine do Punk é boa, então tem que irritar a engine do Punk pro Punk não ser esse deck de tech como o Odium, por exemplo, é, e que o Odium também não seja esse deck de tech, tá? Qual é o deck de tech então, T? Mano, joga um deck ruim. Joga um deck ruim e você vai ter uso de tech aí, sabe? Aí, senão você vai escolher pontualmente, porque a tua engine não cobriu todos os pontos, e você vai escolher pontualmente qual a tech que melhor se encaixa ali. Essa é a parada do Gênesis, sabe? Escassez. Escassez no deck build, e o deck build é diferencial no jogo. É mais ou menos por aí que eu tô vendo e o que eu espero que esse formato se torne, tá? E por fim, o Archmage eu coloquei aqui, mas eu não sei se o Archmage também precisa tomar hits. Ele performou bem, é um deck novo da lore e tal. Talvez o Medius custar alguma coisinha, e o Medius custando alguma coisinha, você impede que o Doomsday se torne algo arrombado em algum momento, e quando chegar o Elven Notes também, e qualquer deck da lore do Medius também, porque o Medius entra normal e invoca um bicho do deck de todas as lores, né? Tanto do Archmage, quanto do Doomsday, quanto do Elven Notes quando chegar, e se tiver outro deck ele também vai invocar. Então talvez colocar uma pontuação no Medius só pra não deixar ele livre. 10 pontos no Medius, então quer jogar de Archmage? 30 pontos garantido no Medius. Quer jogar de Elven Notes quando chegar? 30 pontos garantido no Medius. Quer jogar de Doomsday, 30 pontos garantido no Medius. Beleza, acho digno, tá? Acho digno. E é meio que por aí, mano. É mais ou menos isso que eu espero. Pode ter algumas paradas aqui que eu esqueci de falar, né? O Retaliate em si e o Flaw em si que cortam uma mecânica. Será que a Konami vai mexer nisso? Será que a Konami vai mexer nisso aqui? Não sei. Eu sei que a galera vai começar a falar, Draw, o Shifter. O Shifter também, tá? O Shifter eu acho que ele não pode custar isso aqui, e o Vanquish não pode poder usar isso aqui. Poucos decks devem poder usar isso aqui. O deck tem que ser muito ruim pra poder usar isso aqui, tá? Então, como que você faz isso? Aumentando o preço do Shifter? Pode ser, mas eu acho que uma forma também é fazendo as engines custarem custo,
terem custo, tá? Eu acho que a Konami tem que pensar melhor no custo que ela dá pras cartas de engine. Nem que seja tipo o Mululu, tipo o Keto da vida que eles colocaram aqui, mas tem que ter um peso maior na engine boa, sabe? Independente se ela é boa meta ou não. Se ela for uma engine boa, tipo um Punk da vida, eu já acho que a Konami tem que começar a botar custo aí. O Punk não pode ser o deck que tem 100 pontos pra gastar em tech card, não pode ser. E o Shifter não é uma carta que pode ser facilmente usada no deck, tipo era usada no Vanquish, sabe? Por isso que o Vanquish não pode custar só 30 pontos na Holy Sul, tem que custar o deck inteiro 100 pontos, sabe? Igual o Fire King custa, e talvez até tendo problema de você colocar. Eu não consigo usar 3 Ucanix, 3 Kirin e 3 Frango. Não consigo usar dentro do Genesis. O Vanquish também tem que ser um deck assim. Mas não é só ele não, tá? Diferente do que você talvez possa pensar. É mais ou menos isso que eu penso, mano. Tô ansioso pra ver o que eles vão fazer. A grande questão eu acho que eles estão dando atenção e que eles vão agir de maneira boa pro jogo, tá? Tô muito, muito esperançoso e muito curioso com o que vai acontecer. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.